Era 23 de dezembro de 1987, véspera do Natal, quando Antônio Pereira da Silva chegou para seu último plantão como porteiro do edifício São Miguel, no centro de Belo Horizonte. Ele não sabia que aquele seria realmente seu último dia de trabalho, nem que estava prestes a fazer algo que salvaria 200 vidas e mudaria para sempre a história daquele prédio. O que ele também não imaginava é que morreria como um herói anônimo e que sua verdadeira história só seria descoberta 30 anos depois, por puro acaso. Mas para entender a grandeza do que aconteceu naquela noite, você precisa conhecer quem era Antônio Pereira da Silva. Seu Antônio, como todos o chamavam, tinha 58 anos em 1987. Era um homem baixo, magro, de pele marcada pelo sol e mãos calejadas pelo trabalho. Nasceu em Januária, no norte de Minas Gerais. Filho de pequenos agricultores que perderam tudo na Grande Seca de 1951, quando tinha apenas 19 anos. Antônio veio para Belo Horizonte com a esposa Dona Maria Rosei, grávida do primeiro filho. Vieram com uma mala de madeira, 30 cruzeiros no bolso e o endereço rabiscado num papel. A pensão da Dona Conceição, na rua Sitz, no centro da cidade. Era 1948, e Belo Horizonte fervilhava com a chegada de milhares de mineiros do interior, em busca de uma vida melhor. Os primeiros anos foram duros. Antônio trabalhava como carregador na antiga estação rodoviária. Ganhava uma miséria e morava num quarto de 3 metros quadrados, com a mulher e o bebê. Mas ele tinha uma característica que o diferenciava de muitos. Nunca desistia e sempre ajudava os outros, mesmo quando mal tinha o que comer. Em 1952, nasceu o segundo filho. Em 1954, o terceiro. A pensão da Dona Conceição ficou pequena, e a família se mudou para uma casa alugada no bairro Lagoinha. Era uma casinha simples do Dias Peicas, mas tinha um quintal onde Dona Maria José plantava jiló e quiabo. Trabalhava das 6 da manhã às 10 da noite. Pegava 2 ônibus para ir e 2 para voltar, mas nunca reclamou. Em 1963, aconteceu algo que mudou a vida de Antônio para sempre. Ele estava voltando do trabalho. Era quase meia-noite, quando ouviu gritos vindos de uma casa na rua Itajubá. Um incêndio havia começado e uma família inteira estava presa no segundo andar. Antônio não pensou 2 vezes. Jogou a marmita no chão, tirou o paletó e entrou na casa em chamas. Ele conseguiu salvar 4 pessoas naquela noite: o pai, a mãe e 2 crianças. Queimou as mãos, inalou muita fumaça, passou 3 dias no hospital. Quando a notícia saiu no jornal Estado de Minas, Antônio já havia sumido. Não gostava de holofotes, não queria reconhecimento. Qualquer pessoa faria a mesma coisa. Disse à esposa quando ela perguntou por que não quis falar com os jornalistas. Esse episódio mudou algo dentro de Antônio, como se tivesse descoberto sua verdadeira vocação: salvar pessoas. A partir daquele dia, ele se tornou conhecido na vizinhança como alguém que sempre estava pronto para ajudar. Casa pegando fogo, chamavam o Antônio. Criança perdida, chamavam o Antônio. Briga de casal que estava ficando perigosa, chamavam o Antônio. Em 1970, com 41 anos, Antônio conseguiu um emprego que mudou sua vida. Porteiro noturno do edifício São Miguel, um prédio de 15 andares, no centro de Belo Horizonte. Era um edifício misto, comercial durante o dia, residencial à noite. Nos primeiros andares funcionavam lojas, consultórios médicos, escritórios. Do 6º andar para cima eram apartamentos onde moravam cerca de 200 pessoas. O trabalho de porteiro noturno era perfeito para Antônio. Ele começava às 22 horas e terminava às 6 horas da manhã. Durante o dia, podia cuidar da família, ajudar os vizinhos,
fazer uns bicos para complementar a renda, mas principalmente podia observar, e Antônio era um observador nato. Ele conhecia todos os moradores pelo nome, sabia os horários de cada um, conhecia suas histórias, suas dificuldades, suas alegrias, sabia que Dona Alcira do 8º andar tomava remédio para o coração e, às vezes, esquecia de comprar. Sabia que o senhor João, do 12º andar, era diabético e morava sozinho. Sabia que no 6º andar morava uma família com 4 crianças pequenas e que o pai estava desempregado. Antônio transformou a portaria num verdadeiro centro de apoio. Recebia encomendas, guardava chaves extras, levava recados, emprestava dinheiro, quando podia, mas principalmente cuidava de todos, como se fossem sua família. E talvez fossem mesmo, porque os 3 filhos de Antônio já tinham crescido e saído de casa. Durante 17 anos, de 1970 a 1987, Antônio foi muito mais que foi confidente, conselheiro, protetor. Quantas vezes ele subiu até os apartamentos para verificar se estava tudo bem quando alguém não descia para pegar correspondência? Quantas vezes emprestou dinheiro do próprio bolso para quem estava precisando? Quantas vezes ficou até mais tarde para esperar alguém que havia saído e esquecido as chaves? Os moradores adoravam seu Antônio. As crianças corriam para a Brócolo quando chegavam da escola. Os adultos paravam para conversar, contar os problemas, pedir conselhos. Ele se tornou parte da vida daquelas 200 pessoas, e elas se tornaram parte da vida dele. Mas em dezembro de 1987, aos 58 anos, Antônio recebeu uma notícia que mudaria tudo. Ia se aposentar. Depois de 17 anos de serviços prestados, chegara a hora de descansar. O último dia de trabalho seria 23 de dezembro, véspera do Natal. Seria uma despedida especial, com uma pequena festa organizada pelos moradores. Na tarde de 23 de dezembro, os moradores do edifício São Miguel se reuniram na portaria para se despedir de seu Antônio. Trouxeram um bolo, refrigerantes, fizeram uma vaquinha e compraram um relógio de presente. Tinha criança correndo, adulto emocionado, muita risada e algumas lágrimas. Antônio estava feliz, mas também melancólico. Aquelas pessoas haviam se tornado sua segunda família às 22H. Começou oficialmente o último plantão de Antônio. A festa havia terminado, os moradores subiram para seus apartamentos. O prédio ficou em silêncio. Antônio se sentou em sua cadeira familiar, na portaria, e ficou pensando nos 17 anos ali passados. Quantas histórias, quantas vidas que se cruzaram com a sua, por volta das 2 horas da manhã de 24 de dezembro. Antônio sentiu um cheiro estranho. Era um cheiro de queimado, muito sutil, quase imperceptível. Qualquer outro porteiro talvez não tivesse. Mas Antônio, com sua experiência de vida e seu instinto apurado, sabia que algo estava errado. Ele se levantou da cadeira e começou a investigar. Desceu ao subsolo, onde ficavam a garagem e a casa de máquinas. O cheiro estava mais forte ali. Seguiu o corredor escuro, iluminando o caminho com uma lanterna pequena. E então viu uma pequena chama lambendo os fios elétricos perto do quadro. De força, o coração de Antônio disparou. Ele sabia o que aquilo significava. Um princípio de incêndio no subsolo de um edifício de 15 andares, com 200 pessoas dormindo tranquilamente em seus apartamentos. Era véspera do Natal. Muitos deviam estar sonhando com o dia seguinte. Ninguém imaginava o perigo que se aproximava. Antônio correu até a portaria e ligou para os bombeiros, mas ele sabia que precisava agir rápido, em questão de minutos. Aquelas pequenas chamas poderiam se espalhar pelos fios elétricos e transformar o edifício inteiro
numa armadilha mortal. 200 pessoas dormindo, incluindo crianças e idosos. Sem hesitar, Antônio começou a bater de porta em porta, como pelo 6º andar, onde moravam as famílias com crianças pequenas. Acorda, pessoal, tem princípio de incêndio. Peguem só o essencial e desçam pela escada. As primeiras reações foram de incredulidade. Era 2h30 da madrugada, véspera do Natal. Muitos pensaram que Antônio estava exagerando, mas quando viram a seriedade em seus olhos, o cheiro de fumaça que começava a subir pelos dutos de ventilação, entenderam a gravidade da situação. Antônio subia e descia as escadas como um jovem de 20 anos, batia nas portas, gritava nos corredores, ajudava a carregar crianças e idosos. Calma, pessoal, desçam pela escada. Não usem o elevador. Fiquem juntos. Eu vou verificar se está todo mundo. Enquanto isso, o incêndio no subsolo crescia rapidamente. As chamas já haviam tomado toda a casa de máquinas e começavam a subir pelas tubulações e dutos de ar-condicionado. A energia elétrica do prédio piscava, ameaçando apagar a qualquer momento, no 8º andar. Antônio encontrou Dona Alzira, a senhora do remédio para o coração, em pânico. Ela não conseguia encontrar o remédio e se recusava a sair do apartamento. Dona Alzira, a senhora sai agora comigo. O remédio a gente compra outro, disse Antônio, pegando-a no colo e carregando escada abaixo. No 12º andar encontrou seu João, o diabético, passando mal com a situação. Antônio o amparou, deu-lhe água, acalmou-o e o ajudou a descer. No 10º andar, uma família inteira estava paralisada pelo medo. Anthony, no apartamento, pegou as crianças no colo, tranquilizou os pais e os conduziu para fora. A cada andar que descia, Antônio fazia a contagem mental das pessoas que já estavam em segurança. Ele conhecia todos os moradores, sabia exatamente quantas pessoas viviam em cada apartamento. Não sairia dali enquanto não tivesse certeza absoluta de que todos estavam salvos. Quando os bombeiros chegaram, às 3h15, encontraram uma cena incrível. 200 pessoas reunidas na calçada em frente ao edifício, todas em segurança, e Antônio ainda subindo e descendo as escadas para ter certeza de que não havia esquecido ninguém. O incêndio já havia tomado 3 andares e continuava subindo rapidamente. O comandante dos bombeiros se aproximou de Antônio. Senhor, o senhor foi quem deu o alarme? Fui sim, respondeu Antônio, suado e ofegante. E conseguiu tirar todo mundo? Consegui sim. São 200 pessoas. Já contei 3 vezes. Os bombeiros levaram 4 horas para controlar o incêndio. Quando o dia amanheceu, em 24 de dezembro de 1987, o edifício São Miguel estava parcialmente destruído. 5 andares foram completamente queimados, outros 4 ficaram danificados pela fumaça e pela água. Os danos materiais foram enormes, mas não houve uma única vítima, nem ferimentos graves. As 200 pessoas salvas por Antônio se reuniram na calçada naquela manhã de Natal. Estavam sem casa, haviam perdido quase tudo, mas estavam vivas e sabiam exatamente a quem deviam suas vidas. Se não fosse o seu Antônio, a gente estava tudo morto, disse Dona Alzira, segurando a mão do herói. Os jornais de Belo Horizonte estamparam a notícia. Porteiro salva 200 pessoas em incêndio. Mas quando os repórteres foram procurar Antônio para entrevistá-lo, ele havia desaparecido, assim como fizera em 1963. Depois de salvar a família na rua Itajubá, Antônio não quis falar com a imprensa. Ele disse que qualquer pessoa faria a mesma coisa. Contou Dona Maria José aos jornalistas que bateram na porta da casa na Lagoinha. Meu marido é assim mesmo. Não gosta de aparecer. Ele só fez o que achava certo fazer.
A história do porteiro-herói repercutiu por alguns dias e depois foi esquecida. Antônio se aposentou, como estava planejado, e saiu dos holofotes. Os moradores do edifício São Miguel se espalharam pela cidade. Algumas famílias se mudaram para outras cidades. A vida seguiu seu curso normal. Antônio viveu mais 15 anos. Depois daquele Natal de 1987, viveu tranquilo, na casinha da Lagoinha, com Dona Maria José. Viu os netos crescerem, cuidou da horta no quintal, ajudou os vizinhos sempre que podia. Morreu em 2002, aos 73 anos, de causas naturais, dormindo em sua cama, sem dor. O funeral foi simples, como ele sempre quis. Compareceram a família, alguns vizinhos, uns poucos amigos. Não houve discursos grandiosos nem homenagens oficiais. Antônio Pereira da Silva foi enterrado no cemitério da saudade, como mais um mineiro humilde, que viveu uma vida digna. E a história poderia ter terminado assim. O herói anônimo levando seus feitos para o túmulo. Mas às vezes o destino reserva surpresas. Em dezembro de 2017, exatos 30 anos depois do incêndio, uma jovem jornalista chamada Fernanda Oliveira estava fazendo uma matéria sobre heróis anônimos de Belo Horizonte para o jornal Estado de Minas. Ela se lembrou vagamente da história do porteiro que salvou 200 pessoas e decidiu investigar. Fernanda foi ao arquivo do jornal, procurou as matérias de 1987, encontrou algumas referências ao incêndio, mas poucos detalhes sobre o porteiro. O nome dele havia sido mencionado apenas uma vez: Antônio Pereira da Silva. A partir daí, começou uma verdadeira investigação. Ela procurou certidões de óbito, descobriu que Antônio havia morrido em 2002, encontrou o endereço da família, conversou com a viúva Dona Maria José, então com 87 anos. Foi assim que Fernanda descobriu a verdadeira dimensão da história de Antônio. Dona Maria José guardava em uma caixa de sapatos todas as cartas de agradecimento que Antônio recebeu ao longo dos anos. Eram dezenas de cartas escritas pelos moradores do edifício São Miguel. Cartas emocionantes, contando como suas vidas haviam mudado depois daquela noite. Como eram gratos por estarem vivos. Como Antônio era lembrado com carinho. Meu marido lia essas cartas todos os anos no Natal, contou Dona Maria José, com os olhos marejados. Ele dizia que aquela tinha sido a melhor noite da vida dele. Não porque foi um herói, mas porque conseguiu ajudar as pessoas que ele amava. Fernanda decidiu encontrar alguns dos moradores salvos por Antônio. Não foi fácil, mas ela conseguiu localizar 15 famílias. As histórias que ouviu foram de arrepiar. Pessoas que se tornaram médicos, professores, empresários, que construíram famílias lindas, que tiveram filhos e netos. Vidas que só existiram porque um porteiro de 58 anos teve coragem e determinação numa madrugada de dezembro. Dr. Carlos Eduardo era uma das crianças salvas por Antônio naquela noite. Tinha 8 anos em 1987. Hoje é cardiologista e pai de 3 filhos. Eu me lembro do seu Antônio me carregando no colo, descendo aquelas escadas cheias de fumaça, contou a jornalista. Ele falava baixinho no meu ouvido: "Calma, meu filho. Já vai passar. Eu nunca esqueci disso." Minha vida inteira foi influenciada por aqueles minutos. Márcia Santos tinha 16 anos na Pipoca. Hoje é professora e tem 4 filhos. Seu Antônio não salvou apenas nossas vidas, disse ela. Ele salvou todas as vidas que vieram depois. Meus filhos existem porque ele existiu. Meus alunos aprendem porque ele me deu a chance de crescer. A matéria de Fernanda Oliveira foi publicada em 24 de dezembro de 2017, exatos 30 anos depois do incêndio. O título era "O Herói que Salvou 200 Vidas e Morreu no Anonimato." A repercussão foi imediata e emocionante.
Centenas de pessoas compartilharam a história nas redes sociais. Muitos lembraram de heróis anônimos em suas próprias vidas. A Prefeitura de Belo Horizonte decidiu dar o nome de Antônio Pereira da Silva a uma rua no bairro Lagoinha. A Câmara Municipal aprovou uma moção de homenagem póstuma. Mas a homenagem mais bonita veio dos próprios salvos por Antônio. Em 24 de dezembro de 2018, 31 anos depois do incêndio, 50 pessoas se reuniram no Cemitério da Saudade. Eram ex-moradores do edifício São Miguel, seus filhos e netos, pessoas cujas vidas foram possíveis graças ao porteiro-herói. Eles levaram flores, velas, cartões com mensagens de gratidão e fizeram algo lindo. Cada pessoa falou uma palavra que definia Antônio: coragem, bondade, humildade, amor, proteção, família. Harry, quando terminaram, eram 50 palavras que formavam o retrato perfeito de um homem extraordinário, Dona Maria José. Então, com 88 anos, foi amparada pelos filhos até o túmulo do marido. Com a voz trêmula, mas firme, ela disse: Antônio, você sempre dizia que fez apenas o que qualquer pessoa faria. Mas a verdade é que nem todo mundo faria. Você fez porque você era especial. Você fez porque você amava as pessoas. E por isso você nunca vai ser esquecido. Hoje, quando você passa pela rua Antônio Pereira da Silva, no bairro Lagoinha, em Belo Horizonte, pode ver uma pequena placa com os dizeres: Herói anônimo que salvou 200 vidas. O maior título não é aquele que recebemos, mas aquele que merecemos. E talvez essa seja a maior lição que a história de Antônio nos ensina: que heroísmo não tem a ver com fama ou reconhecimento. Tem a ver com fazer o que é certo quando ninguém está olhando. Tem a ver com colocar a vida dos outros antes da própria. Tem a ver com amar sem esperar nada em troca. Antônio Pereira da Silva morreu como havia vivido, em silêncio, na humildade, cercado apenas por quem realmente importava. Mas sua história prova que não existe herói pequeno. Existe apenas herói anônimo. E às vezes, esses são os maiores de todos. 200 vidas salvas. Centenas de filhos e netos que existem hoje. Milhares de pessoas tocadas por uma história de coragem e amor. Tudo isso começou com um homem simples que, numa madrugada de dezembro, decidiu que 200 vidas valiam mais que sua própria segurança. E você, se estivesse no lugar de Antônio naquela noite, o que faria? A resposta a essa pergunta talvez diga mais sobre nós do que gostaríamos de admitir. Porque heróis não nascem heróis. Eles se tornam heróis no momento em que escolhem agir.